Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Nós vamos fazer hoje o quarto sermão da série, capítulo 2, mas antes nós vamos lembrar o que nós vivemos até esse presente momento. Irmãos, já há 4 semanas, essa é a quarta semana que nós estamos trabalhando uma série que eu, no primeiro sermão, chamei de Manual Prático para a Vida Cristã, porque para mim é uma das principais características da carta de Efésios, onde nós temos uma carta que foi escrita da prisão. Paulo estava em Roma aproximadamente no ano de 63 e que ele escreveu para uma das maiores igrejas, como uma carta circular, não só para a igreja de Éfeso, mas também para outras igrejas da região, para que pudesse completar principalmente a carta aos Colossenses. Nós temos a referência que tanto a carta a Filemão, tanto a carta a Colossenses, como a carta aos Efésios, elas foram escritas na mesma época, porque eles têm o mesmo mensageiro. No dia eu até brinquei, falei do carteiro, Tíquico. Hoje eu acertei o nome dele, né, porque é um nome diferente, mas Tíquico é aquele que leva a carta de Roma até as igrejas. E eu falei naquele primeiro sermão, nós falamos que o livro de Éfeso está separado em 2 partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que é uma parte que nós ainda estamos vendo, onde a palavra de Deus, através desse manual prático da vida cristã, vai nos falar sobre principalmente quem nós somos em Cristo. Eu falei naquele dia que como se nós estivéssemos sentados aos pés do Senhor, aprendendo dele, para que a partir do momento que nós aprendemos dele, no capítulo 4 ao capítulo 6, nós sejamos enviados para poder fazer a sua obra, ou seja, o que nós devemos fazer por estarmos em Cristo. No primeiro sermão, meus irmãos, lembrando, nós falamos de uma carta de Deus para você. Nesse sermão, nós falamos dos 4 principais temas que a carta de Éfeso vai nos trazer. O primeiro desses temas era a soberania de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é soberano, muitas das doutrinas que nós pregamos começam a fazer sentido, porque a vontade dele é poderosa, é sobre todos nós. Ele é o Criador dos céus e da terra. Com as suas palavras, com o seu agir, criou todas as coisas. E dessa forma, nós, primeiramente, na carta de Efésios, aos Efésios, nós vamos reconhecer a soberania de Deus. Também, ao mesmo tempo, ele deixa muito claro que essa carta nos fala sobre Jesus Cristo. E aí eu disse na época que não há de se falar sobre o Evangelho, não se há de falar sobre cristianismo se não for através de Cristo Jesus. Ele, como segunda pessoa da Trindade, se fez carne e morreu por nós naquela cruz, nos substituindo do castigo que era nosso. Aquela cruz no Calvário era para nós, não para ele, porque ele não tinha pecado. Mas ele se sacrificou em nosso lugar, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Também falamos que nós precisamos entender o que é ser igreja, que nós somos igreja, nos reconhecer como corpo de Cristo, sabendo que ele é a nossa cabeça. E ao mesmo tempo, nesse sermão, naqueles 2 primeiros versículos que nós lemos, versículo 1 e 2 do capítulo 1, nós lembrássemos também, cuidado dele é com cada um de nós. Ele é um Deus pessoal, um Deus que cuida de nós a cada segundo. E eu sempre vou repetir uma frase que talvez seja a frase que vocês vão mais me ver repetindo durante as pregações, que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida de nós a cada segundo. E aí nós continuamos. O segundo sermão foi do versículo 3 ao versículo, deixa eu conferir aqui, 14. E aí nós falamos, nesse segundo sermão, nós falamos sobre as bênçãos que nós recebemos através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendo Onofre, que nos trouxe essa mensagem, ele falou primeiramente que nós recebemos
de sermos separados por Deus. Deus, na sua soberania, antes da fundação do mundo, nos separou para sermos seu povo, para sermos salvos por Cristo Jesus. Ele continuou nesse sermão falando sobre as bênçãos de sermos redimidos, a redenção através do Filho, através de Cristo Jesus. E ele falou também da bênção de sermos selados, separados e acompanhados a cada momento pelo Espírito Santo, desde o momento da nossa conversão, em toda a nossa caminhada, através do processo de santificação. E na semana passada, tivemos um dos melhores sermões que eu já ouvi na minha vida. Assim, falou muito ao meu coração, falando sobre a oração que Paulo faz a partir do versículo de número 15, né? Indo do versículo 15 do capítulo 1 até o último versículo de número 23, onde nós aprendemos, primeiramente, que nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus faz a cada segundo por nós. Porque além de nos dar a salvação em Cristo Jesus, Ele cuida de nós a cada segundo. Na sua perfeição, Ele está cuidando de nós, caminhando conosco a cada momento, para que nós possamos reconhecer a sua presença. Mas Ele também falou naquela oração, né? Paulo vai orar para que nós sejamos iluminados e recebamos a sabedoria de Deus para podermos entender tudo aquilo que Ele fez por nós. E também o presbítero Rafael, nessa pregação, nessa mensagem, ele também separou, que ele falou muito também sobre o poder de Deus, falando como Ele foi poderoso sobre as nossas vidas. E somente através dele, da sua vontade, é que nós poderíamos ser salvos. E dessa forma, meus irmãos, chegamos ao capítulo 2, que nós vamos ler nesse momento. Mas antes eu já queria trazer mais um pedaço dessa introdução, porque a oração que Paulo faz anteriormente, ela pede detalhadamente que nós sejamos iluminados e que recebamos a sabedoria de poder entender, para podermos reconhecer a esperança do nosso chamado, a riqueza da glória de sermos sua herança e também qual é a suprema grandeza do seu poder. E aí Paulo, no capítulo 2, vai começar a nos mostrar como nós fomos transformados. E esse é o título da mensagem de hoje: transformados por Deus. E a pergunta é, se nós fomos transformados, nós éramos uma pessoa, fomos transformados e nos tornamos outra pessoa. E aí nós vamos falar durante essa mensagem, meus irmãos, nós vamos falar primeiramente quem nós éramos, antes de sermos transformados. Depois nós vamos falar como nós fomos transformados. E depois, como último ponto, nós vamos falar em que nós fomos transformados. E por que eu fiz essa introdução antes do texto? Para que a partir da leitura dele, você comece a perceber o que Deus fez com você. Então, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, a carta aos Efésios, capítulo 2, onde leremos do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai amado, nós te louvamos por podermos estar na tua casa nesse momento.
Te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, graça, poder e majestade. Te agradecemos, Deus, pela presença do teu Espírito Santo, que nos convence, Senhor, que somos pecadores e que necessitamos da tua graça. Graça imerecida, Pai, para podermos ter a vida eterna. Vida eterna é essa, Senhor, que recebemos através do sacrifício do seu Filho Jesus, que se fez carne e morreu por nós naquela cruz. Por isso, Deus, nós te louvamos e rogamos, Pai, a presença do teu Espírito Santo, nos dando porção dobrada, Pai, da tua sabedoria, iluminando-nos, Senhor, para podermos estar entendendo da tua palavra. Por isso, Senhor, da mesma forma que tu foste comigo na hora de preparar essa mensagem e falou tanto ao meu coração, fala também ao coração da tua igreja nesse momento. Prepara-os, Senhor, para receber a tua palavra, não vinda de mim, mas vinda, Pai, do teu coração e da tua vontade para essa igreja. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu falei no primeiro momento, primeira coisa que nós precisamos debater ao pensarmos em que fomos transformados é quem nós éramos antes de sermos transformados. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quem tem consciência de tudo que Deus fez por nós? Você tem essa consciência? Você consegue perceber claramente aonde você estava e aonde Deus te colocou? Porque se nós entendêssemos realmente isso, meus irmãos, nós deveríamos bendizer o nome do Senhor a cada segundo de nossa vida. E não é isso muitas vezes que nós fazemos. O Salmo 103, no versículo 1, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo amor. Esse é um coração que reconhece aquilo que Deus fez por nós. Martin Lloyd-Jones vai dizer nos seus sermões, que ele fala assim: se você quer conhecer a grandeza do poder de Deus, você tem que compreender o problema com o qual Deus se defrontou, tem que compreender com o qual nós nos confrontamos. Ou seja, houve um problema e Deus teve que cuidar desse problema. E o que foi isso para ele? O que foi isso para nós? Muitas vezes as pessoas, quando falam da sua vida, quando estão passando por uma situação difícil, elas usam uma expressão: estou no fundo do poço. Alguém já falou isso na sua vida? Aí eu vou te falar uma coisa: poço não tem fundo. Quando mais nós chegamos no fundo do poço, parece que nós chegamos em algum lugar que nós podemos apoiar o pé para dar impulso, mas nós afundamos na lama. É isso que o pecado fez conosco. Nós estávamos afundando cada vez mais. Nós parecíamos que estávamos no fundo do poço, mas quando nós víamos, havia mais um abismo, porque a palavra nos garante que um abismo chama outro abismo, e cada vez nós nos víamos mais afundados no nosso pecado. Por isso que a palavra aqui vai nos falar que nós estávamos mortos. E a primeira palavra que ele traz aqui: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estávamos tão fundo, tão longe de Deus, que se não fosse a misericórdia dele, nós não sairíamos daquele lugar. A distância entre onde nós estávamos e aonde nós estamos agora é abismal. Não haveria como nós conseguirmos chegar aqui, estar na igreja, reconhecendo a soberania de Deus, se não fosse a sua vontade, porque nós estávamos mortos. Quem tem acompanhado o estudo de quarta-feira, nós estamos fazendo um material da APECOM falando sobre evangelismo e esperança. E dentro desse material, meus irmãos, a primeira coisa na introdução que o reverendo Onofre nos trouxe foi definir o que era estar morto. E ele falou que morte significa separação. O homem, quando pecou, quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ele foi expulso da presença de Deus, a partir daquele momento, ele estava morto. Ele estava separado. Se nós lembrarmos o texto, a palavra diz que Deus colocou querubins as portas e machados que ficavam de um lado para o outro para impedir que o homem voltasse e comesse do fruto da árvore da vida eterna. Ou seja, estávamos destinados a estar separados de Deus, mortos,
eternamente. Mas aprove a Ele, na sua graça, graça essa imerecida, nos dá Cristo Jesus, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E dessa forma, nós estávamos numa condição, naquele momento, mortos. E mortos dizendo que a separação, que é então o estado que nós nos achávamos, um estado de pecado, antes de sermos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. E aí ele nos fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra pecado foi traduzida aqui do grego, hamartia. É uma palavra interessante, ela quer dizer tiro no branco. O que é um tiro no branco? Quer dizer que você tinha um alvo e você não acertou aquele alvo. Você acertou em qualquer outro lugar, menos naquele alvo. Quem já brincou de batalha naval? Foi a primeira coisa que eu lembrei. Batalha naval é um joguinho que você vai falar a letra e o número e tem que acertar um pedaço de um navio. E quando você não acertava o navio, qual é a palavra? Quem conhece esse jogo aqui? Ninguém conhece? Gente, eu agora me senti... Presbítero Machado, me ajuda. O senhor conhece a batalha naval. Nem o senhor? Meu Deus do céu. Então, pensei que fosse mais conhecido. Era um joguinho, era um pedaço de papel que você tinha que fazer assim, você tinha que fazer os tipos de navios da marinha, e aí você ficava jogando com outra pessoa. Você falava uma letra e um número. Se fosse um pedacinho de um dos navios, você marcava que tinha acertado o navio. E quando você errava, a pessoa falava água. E aí isso queria dizer que você tinha errado o seu tiro. Você sabia que ali naquela letra, naquele número, não tinha nenhum pedaço daquele navio. E dessa forma é o pecado. O pecado nos levou a errarmos o alvo. Todos nós fomos criados com um objetivo. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos criados para honrar a Deus, para adorá-lo e para gozá-lo eternamente, estar na sua presença eternamente. Mas nós erramos o alvo através do pecado. E aí a gente pode classificar o pecado, pecar, como fracassar no que deveríamos e poderíamos ser em cada área, em cada esfera da nossa vida. Irmãos, creio que os irmãos que estão aqui, que são pais, se consideram bons pais. Mas eu posso garantir para vocês, sem conhecer a sua vida, nem analisando pela minha, dizer que você não é o pai que Deus queria que você fosse. Mãe, você não é a mãe que Deus queria que você fosse. Você pode fazer o seu melhor, mas você faz o melhor a partir da visão do pecado. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que o pecado é matar, é roubar, é fazer algo que desagrada a Deus. Mas a palavra diz que a partir do momento que nós somos geração vinda de Adão e de Eva, todos nós estamos dentro do pecado original. Por mais que nós façamos o nosso melhor, há uma luta dentro de nós. Há uma luta da nossa parte espiritual, da nossa parte humana, que a gente muitas vezes vai falar como carne. Então a carne milita contra o espírito. E aí Paulo vai dizer, muitas vezes, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, ao qual eu sei que não posso fazer, muitas vezes está na minha presença. E eu não consigo não fazer. Meus irmãos, pecado, ele mata a nossa inocência. O pecado, meus irmãos, ele mata os nossos ideais. Ele mata a nossa vontade e nos torna escravos. Vou tentar detalhar isso numa sequência. Quando uma pessoa vai pecar, a primeira coisa que ela tem de reação é que aquilo é uma coisa má e ela olha para o pecado com horror. Qual foi a primeira reação de Eva quando a serpente ofereceu o fruto do conhecimento do bem e do mal? Deus falou que desse eu não posso comer. A serpente, então, passa para o segundo. Ela começa a falar assim, tem certeza que é isso? Ele sabe que se você comer desse fruto, você será igual a ele. E aí ela começa a olhar para aquele fruto e ele parece não ser mais tão mal assim. E aí é o segundo ponto. Porque primeiro você tem horror do pecado. Depois você começa a flertar com ele. Flertar que se fala? Trocar olhares, né? Começa a olhar para ele, falar assim, até que não é tão feio assim, dá para o gasto.
E aí você começa a ter uma relação. E aí você se vê tentado a fazer o mal. E aí você faz aquele mal. Mas o seu coração se sente muito triste por você não ter resistido. Só que dá vontade de fazer de novo. E aí você faz cada vez mais, e você, quando você vê, você perde você fez com tanta frequência, que você perde aquela visão inicial que você tinha do pecado. Você perdeu a sua inocência, aquele ideal que você tinha de não pecar, deixou de existir, você não tem mais vontade, o pecado te dominou de tal forma, que você não consegue viver mais sem ele. E você se torna escravo do pecado. Isso, meus irmãos, é o pecado. Um dos autores que eu estava estudando diz assim: semeie um ato e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. Estávamos mortos em nossos pecados. Mas a palavra também fala que nós estávamos também mortos em nossos delitos. E aí, delitos, a palavra grega, ela quer dizer como um escorregão ou uma queda. E ela era usada no seguinte sentido: quando alguém perdia o seu caminho, se desviava dele, ele é como se ele tivesse feito um delito. Da mesma forma, aquele que sabia que havia um conhecimento e ele não conseguia seguir aquele conhecimento, ele falava que era um delito. Se lembra, meus irmãos, o que faz quando Jesus nos fala em Mateus capítulo 13, no versículo 44, a parábola do tesouro? Aquele homem estava procurando um tesouro, acha o tesouro, e aí ele vai, vende tudo que ele tem para poder comprar aquela terra onde estava o tesouro. E na sequência, nos versículos 45 e 46, ele vai nos falar da parábola da pérola. A pessoa estava procurando uma pérola. E quando ela acha aquela pérola e vê que aquela pérola é tão preciosa, ela vende tudo para poder comprar aquela pérola. Isso Jesus quer nos mostrar com essa parábola, que quando nós achamos a verdade, nós precisamos segui-la. Nada mais pode importar. E quando nós falamos de delitos, significa que a pessoa conheceu essa palavra, mas ela não aceitou essa palavra. Ela continuou vivendo uma vida de erros. Então, por isso que quando nós seguimos o curso do mundo, e aí nós vamos ver que ali, que a palavra vai nos dizer na sequência, que nós estamos seguindo o curso deste mundo. E aí, essa palavra curso, ela tem um significado de século. Ou seja, é como se você estivesse seguindo o pensamento daquele século, o pensamento do mundo. E dessa forma, nós precisamos ver que quando nós vivíamos separados do Senhor e mortos, nós vivíamos a vida dentro da perspectiva, dentro da mentalidade, da organização de vida à parte de Deus. Quando nós estávamos lá fora, meus irmãos, nós já olhávamos para aquelas pessoas que estavam aqui dentro da igreja e dizíamos que elas estavam perdendo tempo. Como é que podem acreditar nisso? Porque para nós seguíamos o espírito do mundo, que não conhece a Deus. Quando a gente vem para cá, é como se fosse iluminado o nosso coração, caísse as escamas nos nossos olhos e nós pudéssemos enxergar que agora nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Que nós não devemos nos conformar com o presente século. O que quer dizer? Justamente o contrário que nós fazíamos anteriormente. E a palavra também vai nos dizer, meus irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores. Porque quando nós tentamos servir a dois senhores, nós vamos agradar a um e desagradar o outro. E aqui a palavra diz que a gente, além de seguir o curso do mundo, versículo de número 2, nós também vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da ira. Meus irmãos, quando nós éramos filhos da ira, nós servíamos ao príncipe da potestade do ar. Preciso dizer quem é? O diabo. Porque, meus irmãos, quando nós estamos no mundo, sem viver a palavra do Senhor, muitas vezes nós achamos que nós estamos emancipados, que nós somos senhores da nossa vida, que nós vivemos sem nada, mas nós caímos num grande engano. Nós caímos na escravidão, feita pelo pecado e pelo diabo.
O diabo, ele é tão astuto que ele domina o homem. E mesmo dominando o homem, ele nos faz aquelas pessoas que não conhecem a Deus achar que eles não estão dominados, que eles fazem aquilo pela sua vontade. Eles começam a ceder, como a palavra nos fala aqui, aos desejos da carne. E aí a carne é a nossa consciência humana, as nossas necessidades. Só que não são as necessidades normais humanas. Não é comer para matar a fome, é comer por gula. Não é fazer sexo de uma forma como Deus prevê na Bíblia, tendo um relacionamento com a sua esposa. É querer viver de uma forma dissoluta. Não é beber um copo d'água ou até uma bebida, é querer se embriagar. Então, ou seja, quando nós cedemos aos desejos da nossa carne, nós nos tornamos filhos da ira. E aí nós precisamos entender, meus irmãos, o que é a ira de Deus. A ira de Deus, e a gente conversou sobre isso, conversávamos numa das aulas, quando nós falamos sobre ira, né? Foi na semana passada, lembrei agora, quando nós falamos do zelo de Jesus Cristo, mostrado no capítulo 2 do Evangelho de João, quando ele entra no templo para tirar aqueles cambistas e aqueles que vendiam os animais. E aí nós explicamos os motivos disso. Né? Enquanto um animal para o sacrifício fora do templo custava 2 dracmas, ou seja, o salário relativo a 2 dias de trabalho, dentro do templo ele podia custar até 30 vezes mais. Então, ou seja, 60 dias de trabalho para poder comprar um sacrifício mínimo. E aquilo desagradou o Senhor e provocou a sua ira, o seu zelo. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a manifestação da indignação de Deus baseada na sua justiça. Ou seja, é o outro lado do amor. Quando nós não estamos dentro do amor de Deus, quando não somos redimidos com Deus, nós somos inimigos de Deus. Essa é a ira. Então, quem nós éramos antes? Nós éramos filhos da ira, mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Martin Lloyd-Jones vai falar também sobre esse texto, falando assim: Deus é Deus de amor, porém é também igualmente Deus de justiça e retidão. E se o amor de Deus é desdenhado e rejeitado, nada mais resta, senão a justiça, a retidão e a ira de Deus, ou seja, a condenação eterna. Quando nós explicamos sobre a morte, quando nós estamos falando aqui no estudo que nós estamos fazendo às quartas-feiras, o reverendo Onofre falou que 3 tipos de morte. A morte pelo pecado original, que é aquela que nós estamos separados de Deus. Ele falou da morte física e ele falou da morte eterna. Que seja, nós nascemos já como pecadores, então nós nascemos mortos, mas podemos ser transformados pelo Senhor. Podemos até passar pela morte física, muitos irmãos nossos passam, mas a palavra nos fala que aqueles que aceitam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, eles passarão pela morte física, mas não passarão pela segunda morte, a morte eterna. Então, ou seja, quando o Senhor nos fala sobre isso, Ele está falando que ou nós estamos no seu amor ou na sua ira. É muito pesado, meu irmão. E a ideia foi poder justamente trazer essa ideia, para que nós comecemos a pensar e entender aonde nós estávamos e para onde Ele nos trouxe. Colossenses vai nos falar que Ele nos tirou do reino das trevas e nos levou, nos transportou para o reino de luz, o reino do amor do seu Filho. Por amor a nós, por graça imerecida, somos salvos em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos parar e entender. Se nós éramos filhos da ira, como Deus nos transformou para sermos seus filhos? Esse é o segundo ponto dessa mensagem, meus irmãos. E começa no versículo de número 4. Se você olhar como começa, ele fala até o versículo de número 3. Ele vai nos falar como nós éramos antes de estarmos na presença de Deus. E aí ele usa a seguinte frase para começar: mas Deus. Meus irmãos, aqui nós percebemos claramente que a vontade soberana do Senhor
passa a agir em nossas vidas. E dessa forma é que nós podemos ser transformados em filhos de Deus. Se não fosse pela vontade dele, por aquilo que ele faz por nós a cada dia, não poderíamos estar na presença dele. Por isso, o sacrifício de Cristo, o amor de Deus por nós, é suficiente para nos dar a salvação. Por isso que mais à frente ele vai falar que nós somos salvos pela graça. Mediante a graça somos salvos, não por obras. E ele vai nos dizer para que nós não nos gloriemos. Porque nada que nós fizéssemos na nossa vida, meus irmãos, poderia nos dar a salvação. Mas também, nada que nós fizermos pode nos fazer perder. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. E é isso que Deus começa a nos mostrar. E aí ele vai nos falar que mais Deus, sendo rico em misericórdia. A palavra misericórdia, meus irmãos, sempre que vocês virem essa palavra na Bíblia, é uma das palavras, eu acho que mais difíceis para a gente poder expressar o que é a misericórdia de Deus. Misericórdia, fazendo uma tradução literal, seria como você sentir com o seu coração. Talvez o sentimento mais próximo que a gente possa falar é quando as pessoas falam sobre empatia. O que é empatia? A empatia é quando você se coloca no lugar da outra pessoa para entender o que ela estava passando. Entenda, é diferente de você olhar o problema do outro pela sua perspectiva. Não é isso. É você olhar para aquela pessoa, entender o que ela está passando e se colocar no lugar dela. Sentir com o coração é o que Deus faz por nós. Ele sabia que nós estávamos perdidos, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a dor no seu coração foi profunda, mostrada pelo seu amor, que nos fez ser salvos em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira carta de João, no versículo de número 4, vai nos falar também sobre a continuidade, porque além da misericórdia dele, ou seja, a misericórdia dele levou a recebermos o grande amor de Deus. Olha o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Meus irmãos, quando falamos do amor de Deus, há um texto na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados irmãos, não fomos nós que amamos a Deus, mas o nosso coração foi transformado por Deus pelo seu amor. Ele nos amou antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, que nós fugimos da sua presença. Ele nos deu o seu Filho amado para termos a certeza de termos um caminho para podermos voltar a Ele. É dessa forma que também, continuando o texto, ele vai nos falar que Ele nos deu vida. E a palavra vida aqui, meus irmãos, quer dizer que nós temos que conhecer a Deus, estar em relação com Deus, ter prazer em Deus, corresponder-se com Ele, ser semelhante a Deus. Lembrando que quando nós falamos semelhante a Deus, nós estamos falando que cada vez mais nós precisamos seguir o exemplo que Cristo nos deu. É o processo de santificação, ou seja, cada vez mais nós tentamos imitar a Cristo Jesus. É isso que o autor aqui quer dizer, ser semelhante a Deus. Precisamos compartilhar a vida de Deus e ser abençoado por Deus. Segundo a Bíblia, a vida é isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, em pecados. Ou seja, Ele nos transformou através do seu amor, da sua graça, do seu poder, para podermos estar novamente na sua presença. Mas ele vai continuar no texto, falando, estamos lendo o versículo de número 5, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí, meus irmãos, vai nos falar sobre a ressurreição. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado
vã seria a nossa fé. A nossa certeza da salvação, porque ele ressuscitou, não unicamente ele, mas como primogênito, para que na sequência nós também recebêssemos a vida eterna e a certeza que no último dia receberemos corpos glorificados para viver eternamente na presença de Deus, para cumprirmos finalmente aquilo que fomos, para aquilo que fomos criados. E muitas vezes nós não percebemos isso. Ou seja, falar que nós estamos juntamente com Cristo quer dizer que nós estamos vivos, que nós estamos ligados a Ele. A vida de Cristo Jesus nos deu vida e vida em abundância. Essa é a certeza que nós precisamos ter. E Ele continua nos falando, pela graça sois salvos. E isso vai ser desenvolvido no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Né? Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é a graça. Quando a gente fala graça imerecida, é quase uma redundância, porque a graça quer dizer justamente isso, é um favor imerecido. Você não fez nada para poder receber, você não poderia fazer nada para receber isso, mas aprove a Deus, na sua misericórdia, nos dá a salvação. E por isso ele vai continuar falando no versículo 9, por isso não de obras. Ou seja, precisamos pensar, meus irmãos, que nada que nós fazemos na nossa vida, antes de sermos transformados em filhos de Deus, poderia nos dar a salvação. O profeta vai falar que as nossas obras perante o Senhor são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia, meus irmãos, é o que a mulher usava nos dias da sua menstruação. Eram os panos que ela utilizava, que depois ela jogava fora. E aí o profeta vai dizer que as nossas obras para Deus são iguais a isso. Ou seja, não tem serventia nenhuma. Entenda que Tiago vai nos falar na sua carta que a fé sem obras é morta. Mostre a sua fé e eu mostrarei minhas obras para mostrar a minha fé. E aí a gente percebe que a obra não é o motivo, é a consequência. Percebe? Porque temos os corações transformados e nos colocamos nas mãos do Senhor, é que nós passamos a fazer aquilo que antemão Ele preparou para nós fazermos. Começamos a ser seus servos e instrumentos da Tua palavra. Então, ou seja, o que nós fazemos depois que nós somos transformados em filhos de Deus é pela vontade do Espírito Santo, não pela vontade do nosso coração. Por isso, essas obras são válidas para mostrar a nossa fé, mas não para a salvação. Por isso, meus irmãos, né, a gente brinca às vezes que nós, como cristãos, não fomos feitos para esquentar banco de igreja. O irmão que fica só no banco da igreja não está servindo, não está ajudando, não está pregando o evangelho, não está fazendo algum tipo de obra conforme a vontade do Senhor, não está sendo verdadeiramente cristão. Porque o cristão, quando entende aquilo que Deus fez, ele começa a bendizer o Senhor em sua vida. E quando nós bendizemos o Senhor a cada segundo em nossas vidas, tudo que nós fazemos é para a honra e glória dele. E dessa forma, o amor de Deus não é guardado em nosso coração. Ele transborda de tal maneira que nós não conseguimos ficar quietos se não sem falar da sua palavra para aqueles que não conhecem. E dessa forma, nós somos feitos sal e luz para esse mundo. Porque somos feituras de suas mãos. É dessa forma, meus irmãos, que nós somos transformados. E isso não vem de vós. E aí é interessante nós lermos esse texto. Claro que nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, porque isso não vem de vós. Por quê? Está se falando de toda a salvação. Porque, meus irmãos, no texto ele vai falar sobre fé e sobre graça. A graça nós sabemos que é nos colocada no nosso coração através do Senhor. E a fé da mesma forma. Nós não nascemos com fé. O Espírito Santo age em nosso coração para que nós sejamos transformados. E dessa forma, nós passemos a acreditar em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É dessa forma. Por isso que nada que está ligado à salvação vem de nós, mas é dom de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos pensar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai falar Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de 23. Ou seja, justamente esse é o dom gratuito que Deus nos dá. O seu amor que nos leva à salvação em Cristo Jesus, nos dando a vida eterna. E nesse momento, nós percebemos claramente. Vocês se lembram que quando eu falei do pecado, eu falei que ele mata 3 áreas da nossa vida. Ele mata a nossa inocência, mata os nossos ideais e mata a nossa vontade. Mas quando nós somos transformados, nós, em Cristo Jesus, perdemos a nossa inocência, mas Ele retira de nós toda a culpa por aquilo que nós fizemos em nosso passado. Nós tínhamos perdido os nossos ideais e Jesus vai nos dar os verdadeiros ideais para a nossa vida, para podermos amar e servir ao Senhor e gozá-lo para sempre. Quando nós falamos que nós perdemos a vontade e nos tornamos escravos, Ele vai restaurar a nossa vontade. Ele vai recriar a verdadeira vontade em nossos corações, para que nós possamos ser transformados naquilo que nós fomos criados para ser. Então, ou seja, meus irmãos, nós éramos filhos da ira, fomos alcançados pelo amor de Deus, através de Cristo Jesus, fomos salvos e recebemos a vida eterna. Então nós fomos transformados. E fomos transformados em quê? Primeiramente, meus irmãos, fomos transformados em filhos de Deus. Deixamos de ser filhos da ira, através do sacrifício de Cristo Jesus. O preço pelo nosso pecado, aquilo que nos separava de Deus, que precisava ser pago, foi pago no Calvário, na cruz de Cristo. Há uma palavra, quando Jesus fala que está tudo consumado, quando ele fala essa palavra, é uma palavra grega chamada tetelestai. Essa palavra é uma palavra que ela tinha vários aspectos. Ela tinha um aspecto bancário. Ou seja, se você tinha uma dívida e você ia ao banco e quitava essa dívida, você recebia um carimbo, tetelestai. Se você estava preso ou tinha alguma dívida na justiça e precisava pagar aquela dívida, ou seja, pagar o preço pelo seu crime, quando você cumpria a sua pena, você recebia o mesmo carimbo. E é essa palavra que Jesus fala ao expirar, quando ele fala que tudo está consumado. O preço pelo nosso pecado foi pago. E aquilo que nos separava de Deus, que nos fazia ser filhos da ira, agora é transformado no amor de Deus, para sermos transformados em filhos de Deus. E aí, nesse momento, nós passamos da morte para a vida. Ou seja, lembra, a morte é a morte espiritual, a separação que nós tínhamos de Deus. E aí nós percebemos que nós recebemos vida. E ele fala da seguinte forma, ele fala que ele nos deu vida. Algumas versões vai falar que ele nos vivificou. E hoje, quando você lê o texto em Isaías, ele fala sobre vivificar. Né? Aquele que está com o coração contrito é vivificado por Deus. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele nos deu vida. Estávamos mortos e ele nos trouxe novamente para a vida. Mas o interessante desse texto, que foi traduzido na nossa Bíblia como nos deu vida, é que esse tempo de verbo é um verbo que a gente chama tempo auristo. Esse tempo de verbo não existe no português. Mas qual é a intenção de quando o autor usa esse verbo? Ele quer dizer que já aconteceu, é uma ação que aconteceu no passado, mas ela foi completa. Não há nada mais a acontecer. Então, ou seja, quando o autor fala que Deus nos deu vida, ele está nos dizendo que ele fez a sua obra. A obra de Cristo nas nossas vidas é completa. Não há possibilidade, meus irmãos, daqueles que foram salvos voltarem a ser filho da ira. Somos transformados eternamente em filhos de Deus. Pena que nós, muitas vezes, não conseguimos nos ver dessa forma. Mas o Senhor nos vê assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Uma das coisas que eu falei no primeiro sermão, quando a gente começou a introdução, é que Paulo, ao falar dessa carta, ele não fala do processo de santificação.
Ele não está falando de um lugar que nós vamos alcançar mais à frente. Ele muda a perspectiva. É como se ele saísse desse plano e fosse puxado ao que ele chama de terceiro céu. É interessante, tem uma carta que ele vai usar essa expressão, que eu fui arrebatado ao terceiro céu. E o que quer dizer isso? No entendimento da época, o primeiro céu era você olhar aqui a nossa atmosfera. O segundo céu seria onde estão as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro sol era onde estava o trono de Deus. Então Paulo vai dizer que naquele momento ele foi tirado desse local que nós estamos vivendo e foi levado à presença do local celestial, onde um dia todos nós estaremos reunidos. E é dessa forma que ele fala para nós nesse texto. Quando ele fala aqui para nós que nós estamos assentados no trono com o Senhor, a palavra assentar quer dizer que a missão já foi cumprida. Porque um guerreiro, enquanto está ainda lutando, ele não tem tempo para descansar. Mas quando a batalha acabava, ele podia se assentar para descansar. Então, quando Deus está falando aqui, Paulo está falando nesse texto para nós, que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o que ele está dizendo? Que ele nos viu já perfeitos, santos, vivendo eternamente com Deus. E é dessa forma que nós precisamos nos ver a cada momento, porque ele nos ressuscitou. Ou seja, o que fala a palavra de ressuscitou é sobre a regeneração. É um ato de Deus pelo qual o novo princípio da vida é implantado no homem. A nossa disposição dominante passa a ser transformada, passa a ser santa, passa a ser a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E dessa forma, ele põe uma nova disposição na nossa alma. Passamos a fazer a sua vontade. Passamos a ser transformados, como ele vai nos falar, no penhor da sua glória. Porque ele fala que ele fez isso para que nós um dia fôssemos mostrados para esse mundo como igreja glorificada, como igreja santificada, para estarmos mostrando a verdade para que nós fomos criados. Quando somos transformados, meus irmãos, em filhos de Deus, nós saímos do pecado, saímos da ira. Nós pecamos ainda? Sim, pecamos. Mas o significado do pecado para nós hoje é outro. Pecamos porque ainda não estamos perfeitos, estamos no processo de santificação. Mas nós não devemos nos agradar mais de pecar. Porque se nós nos agradamos nos pecados, precisamos olhar se ainda não estamos como filhos da ira, se não precisamos pedir perdão por Deus e recebê-lo verdadeiramente em nossas vidas. E isso é uma coisa muito grave, meus irmãos, porque aquele que é transformado em filho de Deus, ele foi transformado eternamente. Que nós possamos ter essa noção, que nós fomos transformados para as boas obras que de antemão ele nos ordenou, porque é isso que o texto nos fala. Olha lá o último versículo. Pois somos feitura, versículo de número 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Dessa forma, meus irmãos, quando nós somos transformados de filhos da ira, saímos da morte, dos nossos delitos e pecados, nós nos transformamos em filhos de Deus, para podermos cumprir tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Fomos criados para adorá-lo, fomos criados para bendizê-lo, fomos criados para podermos estar na sua presença eternamente. E para isso, Ele preparou obras para que nós realizássemos. Obras que nós precisamos agora, como filhos de Deus, em obediência a Ele, estarmos prontos para poder fazer. Meus irmãos, estamos trabalhando nesse ano como um ano da preparação. E a carta de Efésios foi escolhida para que nós pudéssemos ter um manual prático da vida cristã. Para que nós pudéssemos entender aonde nós estávamos. Meus irmãos, olhar para quem nós éramos e perceber o que Deus fez por nós. Só isso, meus irmãos, transforma qualquer problema que nós possamos passar em alegria. Porque sabemos que não estamos mais sozinhos. Deus está nos guiando, nos capacitando
A palavra diz que nós passaremos por problemas. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nós possamos reconhecer quem nós éramos, sabendo de onde nós estávamos antes de sermos transformados em filhos de Deus. Que nós possamos reconhecer em nossas vidas, meus irmãos, o que Deus fez por nós. E que nós possamos assumir, em definitivo, o nosso lugar como filho de Deus. Que possamos cada vez mais ser canais, instrumentos nas mãos do Senhor, para podermos fazer a sua vontade. Que o Senhor possa nos mostrar isso claramente a cada dia. Que possamos não ter medo, mas saber que Ele está conosco a cada dia para fazermos a sua vontade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que essa palavra possa fazer cada vez mais sentido ao nosso coração. Vamos nos colocar de pé para podermos orar. Vou convidar o grupo de louvor também para estar aqui à frente. Enquanto os irmãos estão chegando aqui, quero aproveitar esse momento também para poder falar um pouquinho sobre o nosso boletim. Eu não sei quantos leem o boletim, mas nós começamos um novo ciclo nele hoje, onde os pastores e os presbíteros da igreja vão estar trazendo mensagens ao seu povo. Então, convido vocês a ler essa mensagem, é uma mensagem que falou muito ao meu coração, e que vocês também utilizem isso como um material de evangelização. Leva para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não consegue falar, mas a gente consegue entregar um boletim, que nós possamos levar para casa, porque fala da nossa programação, fala de tudo que nós temos feito, fala inclusive que nós vamos ter vigília, fala sobre a nossa escola bíblica. Então, ou seja, é a vida da igreja acontecendo aqui. Que nós possamos cada vez mais usar esse instrumento, dar valor a esse material no nosso dia a dia. Vamos orar, meus irmãos, e receber a bênção? Pai amado, nós queremos te agradecer. Senhor, a tua palavra falou muito ao meu coração, porque, Senhor, muitas vezes nós não damos valor à salvação. Parece ser algo, Senhor, comum, normal. Não percebemos o extraordinário, Senhor, que Tu fez em nossas vidas. Pai amado, nós estávamos afundados, mortos em nossos delitos e pecados. E, Pai amado, nós não conseguimos perceber, porque, Pai, fazíamos do desejo da carne ser a nossa vontade. Éramos escravos, Senhor, e não percebíamos. Pai, Tu nos tiraste deste lugar. Tu nos tiraste, Senhor, do lamaçal que estávamos enfiados, afundados, atolados, Senhor, e nos trouxe para o maravilhoso reino do amor do Seu Filho. Por isso, Deus, nós Te louvamos agradecido por tudo aquilo que Tu fez por nós, Pai, na salvação em Cristo Jesus. Porque através do sacrifício, Pai, substitutivo do Teu Filho, Ele se fez carne, o Criador, Pai, se fez criatura, passando por humilhação. Pai, não sendo reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e morreu, Senhor, em nosso lugar, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Deus, nós Te louvamos porque Tu mudaste o nosso entendimento. Tu nos deste, Pai, a iluminação que Paulo pediu, Senhor, em sua oração, para que nós pudéssemos enxergar, através do Teu Espírito Santo, Pai, a Tua salvação, a Tua graça imerecida, e reconhecer, Senhor, que nada que nós pudéssemos fazer poderia nos dar a salvação e nos colocar na Tua presença. Mas aprove a Ti, Senhor, na Sua misericórdia e graça, nos trazer novamente, Senhor, para vivermos na Tua presença, e nos transformou, Pai, de filhos da ira para filhos de Deus. Por isso, Pai amado, nós Te louvamos agradecidos e rogamos, Senhor, que cada vez mais o Senhor age em nosso coração, através do Seu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade em nossas vidas, que possamos, Senhor, nos reconhecer como Teus filhos e, Pai, como também embaixadores da Tua palavra, que possamos, Senhor, pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, que possamos, Senhor, falar da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, que possamos trazer, Senhor, para a luz aqueles, Pai, que andam presos no pecado.
Pai, escravos do diabo. Por isso, Senhor, usa-nos, Senhor, usa a tua igreja, ó Pai, para falar da tua obra. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor imutável de Deus o Pai, e que as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode se assentar. O presbítero Rafael vai nos trazer aí